Se você trabalha com a produção de bezerros e ainda não domina esses índices, certamente seu lucro e a sua permanência no mercado podem estar em risco. Atualmente, a gente está vivendo em um ambiente cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, o famoso conceito VUCA. Por isso, o produtor precisa estar cada vez mais preparado para tomar decisões rápidas e principalmente decisões baseadas em informações. Na produção de bezerros, dentre os principais índices zootécnicos, o produtor da cria precisa dominar a taxa de prenhez, taxa de natalidade, taxa de desmame, peso ao desmame e quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. E aqui a gente começa com a taxa de prenhez, que mede o total de vacas prenhes proporcional ao total de vacas expostas à reprodução ao final da estação de monta, e a fórmula é a seguinte: taxa de prenhez é igual ao número de vacas prenhes dividido pelo número de vacas expostas multiplicado por 100. Se em um lote de 1000 vacas expostas à reprodução, 850 ficaram prenhes ao final da estação de monta, significa que a taxa de prenhez desse lote é de 85%. A taxa de natalidade mede o total de bezerros nascidos proporcionalmente ao total de vacas expostas à reprodução, e a fórmula é a seguinte: taxa de natalidade é igual ao total de bezerros nascidos dividido pelo total de vacas expostas à reprodução multiplicado por 100. Seguindo a lógica do exemplo anterior, em um lote de 1000 vacas expostas à reprodução, 850 ficaram prenhes, porém, de maneira hipotética, durante a gestação, ocorreram perdas de 5%. Isso significa que das 850 vacas prenhes, aproximadamente 807 vacas chegaram ao parto. Portanto, 807 dividido por 1000 multiplicado por 100 igual a 80,7. Nesse caso, a taxa de natalidade do lote é de 80,7%. Perceba que nesse exemplo tínhamos 85% de taxa de prenhez, mas devido às perdas durante a gestação, a taxa de natalidade caiu para 80,7%. Agora a gente vai entender sobre a taxa de desmame, que mede o total de bezerros desmamados em relação ao total de vacas expostas à reprodução. E a fórmula é a seguinte: taxa de desmame igual ao total de bezerros desmamados dividido pelo total de vacas expostas à reprodução multiplicado por 100. Seguindo a lógica do exemplo anterior, nós consideramos um lote de 1000 vacas expostas à reprodução. Dessas 1000 vacas, aproximadamente 807 chegaram ao parto, resultando em aproximadamente 807 bezerros nascidos. Agora, de maneira hipotética, vamos considerar entre o nascimento e a desmama uma taxa de mortalidade de bezerros de 5%. Isso significa que dos 807 bezerros nascidos, aproximadamente 40 bezerros não chegarão à desmama. Portanto, teremos aproximadamente 767 bezerros desmamados. Agora aplicamos a fórmula: 767 bezerros desmamados divididos por 1000 vacas expostas à reprodução multiplicado por 100, teremos uma taxa de desmame de 76,7%. Agora a gente precisa falar sobre o peso ao desmame, que mede justamente a quantidade de peso que o animal possui nessa fase. A partir desse dado, a gente também consegue calcular o ganho de peso acumulado e o GMD. Por exemplo, um bezerro que nasceu com 30 quilos e foi desmamado com 240 quilos aos 8 meses de idade, ou seja, 240 dias, teve um ganho acumulado de 210 quilos. Com isso, a gente pode calcular também qual foi o GMD, ou seja, o ganho médio diário desse animal. O GMD é calculado pela diferença entre o peso final e o peso inicial dividido pelo número de dias do período. Nesse caso, 240 quilos menos 30 quilos dividido por 240 dias resulta em um GMD de 875 gramas. Segundo dados do CPEA, o peso médio do bezerro desmamado no Mato Grosso do Sul é de aproximadamente 210 quilos. Com esse gráfico, a gente observa que nos últimos 25 anos, o peso médio do bezerro desmamado saltou de 175 quilos para 210 quilos, aumento de 35 quilos, o que representa 20% a mais no peso do bezerro desmamado. E o que explica essa evolução é que, ao longo do tempo, o mercado passou a valorizar cada vez mais o peso e a qualidade do animal desmamado, que incentivou o produtor a melhor utilização do melhoramento genético, nutrição, manejo e sanidade animal. E para finalizar, agora um dos indicadores mais importantes da fase de cria: quilos de bezerro desmamado por vaca exposta à reprodução. Esse indicador mostra quantos quilos de bezerro a fazenda produziu, em média, para cada vaca que foi colocada em reprodução. E a fórmula é a seguinte: quilo de bezerro desmamado por vaca exposta é igual ao peso total dos bezerros desmamados dividido pelo total de vacas expostas à reprodução. Seguindo os nossos exemplos anteriores, nós tínhamos 1000 vacas expostas à reprodução. Dessas, 767 bezerros chegaram à desmama com 240 quilos cada. Então, primeiro a gente precisa calcular quantos quilos de bezerro foram produzidos. 767 bezerros multiplicado por 240 quilos, nós temos 184.080 quilos de bezerro desmamado. Agora dividimos esse total pelo número de vacas expostas. 184.080 quilos
dividido por 1.000 vacas, teremos 184,08 kg de bezerro desmamado por vaca exposta. E por que esse índice é considerado um dos indicadores mais importantes da fase de cria? Porque ele consegue concentrar em um único número duas informações fundamentais da produção de bezerros. Quantos bezerros eu consigo produzir e com qual peso eu consigo desmamar esses bezerros. E aqui fica uma reflexão. O produtor eficiente não vende bezerro por cabeça, ele vende quilos de bezerro desmamado. E se você me acompanhou até aqui, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê na próxima.